Alguns dias atrás eu postei um vídeo aqui no canal falando que eu estava voltando para o meu curso de alemão. E aí surgiram algumas perguntas. É melhor fazer um curso de alemão no Brasil ou na Alemanha? Procuro um professor nativo, alemão, ou um professor que é brasileiro, mas também fala alemão? No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre essas questões. Olá, pessoas! Eu sou o Ricardo, um brasileiro que mora aqui na Alemanha. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu conto um pouquinho do meu dia a dia em terras germânicas. Não esqueça de curtir esse vídeo, comenta, manda aí para todo mundo que você acha que vai gostar desse conteúdo. Se inscreva no canal e ativem as notificações. Bom, eu já vou começar esse vídeo falando que aqui eu vou contar sobre a minha opinião de acordo com as minhas experiências. É lógico que isso vai diferir aí de cada pessoa, né, de cada experiência. Trazendo um pouco da minha história para quem acabou de chegar no canal e entender sobre o que eu tô falando. Antes de vir para a Alemanha, eu jamais tinha imaginado de fazer um curso de alemão. Na verdade, quando eu era pequeno, eu sempre quis falar 6 línguas, que era o português, lógico, inglês, alemão, francês, espanhol e italiano. E o mandarim, 7, né, no total. Mas com o passar do tempo a gente vai entendendo que não é tão fácil assim, né, aprender todos esses idiomas. Mas deixei esse plano para lá. E aí quando o Hugo recebeu o convite para a gente mudar para a Alemanha, eu comecei a estudar alemão para não chegar aqui cru, totalmente cru. Só que, como estava tudo uma loucura de mudança, de a gente desligando de um emprego para mudar e coisas da UFA, documentos, entregar apartamento, enfim, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu não conseguia me matricular num curso e fazer um curso, né? Eu baixei um aplicativo no celular e eu fazia o alemão por esse aplicativo. Eu aprendi algumas poucas coisas, mais de vocabulário, né? Pão, homem, mulher, oi, tchau, essas coisas nesse sentido. Eu não aprendi a escrever nada, não aprendi muito bem a pronúncia de cada palavra, mas eu consegui identificar olhando ali, ou se alguém falasse ali homem, por exemplo, eu sabia que aquilo significava homem. Se alguém falasse obrigado, eu sabia que aquilo era obrigado. Foi assim que eu comecei o meu curso de alemão. Isso foi no Brasil, ainda antes da gente mudar para cá. Eu estudei uns 2 meses, mais ou menos, e eu tinha na minha cabeça que quando eu fosse chegar aqui na Alemanha, a primeira coisa que eu queria fazer era me matricular num curso de alemão. E assim eu fiz. Eu cheguei num domingo na Alemanha, na quinta-feira seguinte eu já estava lá me matriculando no curso para começar na próxima segunda-feira. E eu comecei do básico, do zero, assim. Eu falei pra moça, pelo amor de Deus, eu não sei falar nem oi, então me coloca no primeiro nível, eu não quero fazer nenhum teste de nivelamento, não quero. Me coloca no primeiro nível que realmente eu quero entender tudo, começar do zero, iniciante mesmo. E aí ela me matriculou no A1, eu também já expliquei no vídeo do curso de alemão, eu vou deixar aqui nos cards e vou deixar também na descrição para vocês irem lá. Eu já expliquei que aqui a gente usa do A1 até o C2 para ver o nível de alemão, né? É um quadro europeu. E ela me matriculou então no A1 e eu comecei na próxima segunda-feira. Eu fiz até o A2.1. Se eu tivesse terminado o A2.2, eu teria finalizado o curso básico, teoricamente, e entraria no intermediário, que é o B1. Mas eu parei por uma série de questões que eu contei lá no outro vídeo, vão lá assistir. Quando acabar esse vídeo aqui, corre lá para assistir para entender o que eu tô falando. E agora eu decidi que eu vou voltar pro curso, né, com uma professora brasileira. Eu tive experiência de fazer um curso de alemão com um professor alemão e agora eu vou ter experiência de fazer um curso de alemão com uma professora brasileira. E aí agora entra a minha opinião, né? O que eu acho de fazer um curso no Brasil ou fazer um curso aqui na Alemanha. Lá no meu vídeo eu também falo que a questão de comunicação, né, de conversação do alemão, a gente não vai ter tantos problemas aqui na Alemanha, porque a gente mora na Alemanha,
todo mundo fala alemão, ou pelo menos os alemães falam alemão. Não quer dizer que todo mundo fale alemão, né? Eu, por exemplo, moro na Alemanha e não falo alemão. E o alemão está no nosso dia a dia, né? A gente vai no mercado, a gente vê as coisas em alemão, né? As embalagens, a gente conversa com a pessoa do caixa em alemão, a gente ouve as pessoas conversando em alemão. O alemão faz parte do nosso dia a dia. Então a gente não precisa, teoricamente, ter um curso de conversação em alemão, porque a gente consegue praticar no dia a dia. Quando a gente está fazendo um curso de alemão no Brasil, a gente sabe que a língua oficial do Brasil é o português. A gente não vai ter no dia a dia pessoas falando em alemão com a gente, a não ser que a nossa família seja alemã ou que nossos amigos sejam alemães, enfim. Mas fora isso, a gente vai ter no nosso dia a dia pessoas falando português com a gente. A conversação fica um pouco mais difícil de ser trabalhada. Mas você consegue fazer um curso, ainda assim você vai trabalhar a conversação no curso. E eu vou trazer agora para uma outra realidade, que é uma situação mais frequente para a gente no Brasil. Quando a gente aprende inglês, por exemplo, eu aprendi inglês no Brasil com uma professora brasileira que falava inglês. Na época, eu não tinha condições de ir estudar nos Estados Unidos ou algum outro país que falasse o inglês como língua nativa. Eu fui fazer o curso no Brasil e hoje eu consigo falar inglês devido a esse curso que eu fiz no Brasil. E também não era a minha realidade alguém no meu dia a dia conversando comigo em inglês. Eu praticava o meu inglês no curso. Eu praticava o meu inglês assistindo vídeos, ouvindo músicas, assistindo filmes, séries, mas na hora da comunicação era no curso. Ou então, o que eu fazia na época para praticar era entrar em chat na internet, bate-papo, para conversar, que aí eu conseguia treinar pelo menos a minha escrita e o meu vocabulário e gramática também. Com certeza, para mim, demorou um pouco mais de ter fluência, porque não fazia parte do meu dia a dia. O alemão faz parte do meu dia a dia hoje, né? Que eu moro aqui na Alemanha, eu escuto o tempo inteiro falando em alemão. Se eu quiser, eu posso conversar com os meus vizinhos em alemão, por exemplo. E isso vou ganhar uma fluência muito mais rápido do que alguém que está no Brasil e que vai fazer o alemão no Brasil. Mas é claro que também tudo vai depender do quanto você se dedica àquele curso. Não adianta você fazer um curso na Alemanha, ter o seu dia a dia com alemães e ainda assim você não se dedicar para poder aprender o alemão. De repente, quem faz no Brasil se dedica muito mais no Brasil, vai conseguir uma fluência, vai conseguir muito mais rápido do que alguém que mora na Alemanha. Em relação a professor, se é brasileiro, se é alemão, no meu caso, o professor de alemão, eu já contei que eu tive um certo problema com ele e eu não gostei muito do jeito que ele fazia, né? A metodologia dele. Agora, com a professora brasileira, é brasileira e ela é super conhecida, ela tem vários cursos, ela já morou na Alemanha, mas ainda assim o alemão não é a língua nativa dela e ainda assim ela consegue se comunicar. Eu não tenho a pretensão de falar um alemão como se eu fosse um nativo alemão. O que eu quero com o meu alemão é conseguir me comunicar. Se ela, enquanto brasileira, consegue se comunicar e consegue ter uma didática boa que eu me adapto, eu pratico com alguns alemães nativos. Então, para mim, professor, se é brasileiro, se é alemão, não faz diferença. Voltando lá no meu caso do inglês, eu aprendi inglês com professora brasileira e ainda assim, hoje eu tenho a comunicação, hoje eu consigo conversar em inglês por causa do curso que eu fiz com a professora brasileira. E eu morava no Brasil, mas outra vez aqui eu fazia coisas extras ao curso
para que eu tivesse uma comunicação melhor, uma fluência melhor, conseguisse ler, escrever, entender. Eu não ficava só no curso ali, naquela 2 horas de curso e acabou. E a mesma coisa acontece hoje no meu dia a dia aqui com o alemão. Eu ainda não comecei o curso, vou começar provavelmente na próxima semana, mas eu estou assistindo a um programa na televisão, que é Germany's Next Top Model. É um programa de modelos para descobrir qual que vai ser a top model do ano. Esse programa passa na televisão alemã, lógico que não tem legenda, porque é um programa em alemão, passando numa televisão alemã para um público alemão, e eu tô assistindo. O que é legal, são 18 episódios a temporada. Eu assisti já 16 episódios. O primeiro episódio eu entendia cerca de, 5% do que elas falavam, até porque são meninas de 19 anos, 20 anos, que tem gírias aí no meio, então é super mais complicado e é papo informal do dia a dia. Já no curso de alemão, normalmente a gente aprende uma coisa mais formal. Isso aconteceu comigo no inglês, por exemplo. Eu aprendia aquela coisa tudo pausada e como falar corretamente. E a gente sabe que não é assim, tanto é a gente mesmo falando português não é assim. E essas meninas, então, falam super correndo no dia a dia. Ainda assim eu entendia, uns 5% que era ai, obrigado, tchau, oi, tudo bem, coisas assim. Agora, depois de 16 episódios, eu posso dizer que eu já entendo cerca de 30% para mais. O que pra mim é muita coisa, né? Porque eu falei que o meu nível é A1, é o básico do básico. E eu consigo entender 30% de cada episódio, já é bastante coisa. É lógico que muitas vezes eu não sei repetir exatamente o que elas falaram, eu não vou saber muitas vezes escrever o que elas falaram ali, mas eu consigo entender cada palavra para entender a frase. E aí, o que é mais louco, que eu faço conexão com o meu curso de alemão. Porque, por exemplo, uma das regras que eu aprendi no meu curso é que o verbo, em alemão, ele vem na segunda posição, né? Em português seria eu como arroz, por exemplo. Em alemão também seria o como, o verbo, também seria na segunda posição, igual ao português. E aí, essa semana eu estava assistindo um dos episódios e a menina colocou o verbo na primeira posição e o pronome na segunda posição. E eu dei um pause na hora e falei, Hugo, como assim? A gente não aprendeu que o verbo é na segunda posição? Como que ela está colocando na primeira posição? Aí ele, até onde eu aprendi é assim, mas pode ser que mais pra frente a gente vá aprender que existem algumas formas do verbo sair da segunda posição. A gente sabe que quando é uma pergunta, o verbo muda. Ele vai para a primeira posição. Mas nesse caso não era uma pergunta. E eu fiquei intrigado com isso. E olha que legal, eu só consegui ficar intrigado com isso porque eu estou assistindo aos programas, estou me dedicando fora do curso de alemão para poder entender. Então, gente, o que eu quero trazer aqui é que não importa se você faz o curso no Brasil, faz o curso na Alemanha, se o professor é nativo ou não é, o que vai mais importar é a dedicação que você tem ao curso. É lógico que existem fatores que contribuem, No dia a dia, a gente escuta o tempo inteiro o alemão e isso vai contribuir para o nosso ouvido ficar mais treinado para o alemão. Mas não quer dizer que no Brasil você também não possa assistir a seriados na televisão, por exemplo, em alemão, com legenda em alemão. Tem um monte de plataforma de streaming que a gente consegue colocar aí o idioma que a gente quer ouvir e o idioma que a gente quer ler, a legenda. Usa isso a seu favor. Escuta músicas de fora. Tem aí o YouTube que tem vários milhões de canais para você ouvir, inclusive em alemão também. A gente no Brasil não tem o alemão no dia a dia, mas a gente pode fazer com que a gente tenha mais alemão no dia a dia, driblando essa forma aí, fazendo esses outros extras. E outra coisa, que muita gente fala, mas curso de alemão é muito caro no Brasil. Realmente, curso de alemão
normalmente é mais caro do que um curso de inglês, porque alemão não é uma língua tão difundida assim no Brasil, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, vestibular ou que a gente vai arrumar um emprego, as pessoas não perguntam se a gente fala alemão, perguntam se a gente fala inglês. Um espanhol também, às vezes. O alemão, então, acaba ficando meio que de lado. Mas isso não é desculpa, porque eu mesmo já encontrei vários canais no YouTube, vários canais de graça para você aprender o alemão. Então, gente, questão de dinheiro não é desculpa, o negócio é dedicação, é o que eu tô falando desde o início desse vídeo. Quanto mais você se dedicar ao curso, melhor você vai ser, ou pelo menos mais rápido você vai conseguir entender e vai conseguir entrar em você aí essa língua. Eu sei que não é fácil, eu tô passando por isso, essa língua é dificílima, eu acho assim... Enfim, começa pelo fato de... em português, né, a gente tem ele e ela, né, o masculino e o feminino, por exemplo, tá? Isso é o gênero de coisas que eu tô falando. A mesa, o carro. No alemão, a gente tem o masculino, o feminino e o neutro. Isso, na nossa cabeça, dá uma confusão. Mas é questão de aprender, praticar. E eu tenho certeza que um dia a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Vamos juntos, vamos nos dedicar a essa língua, a gente vai conseguir. Beleza? Beijo!